Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Boa tarde a todos, assessores, funcionários, membros da comunicação social. Vamos iniciar com a apreciação e votação das atas números 18 e 19 referentes às reuniões do dia 27 de setembro de 2024 e de 4 de outubro de 2024. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Antes de passarmos à nossa audição, quero só alertar para o seguinte: vamos ter algumas alterações relativamente ao nosso calendário de audições, devido a umas jornadas parlamentares que foram marcadas pelo Partido Chega e também do Congresso, penso eu, do PCP. O que alterou aqui o nosso calendário, porque foram marcadas durante o mês de dezembro, de maneira que ainda hoje vai ser enviada uma nova grelha com a proposta da audição, das audições, baseadas, portanto, nestes novos dias que deixaram de estar, digamos, disponíveis. Vamos então interromper durante um pouco, antes de iniciarmos a nossa audição de hoje. Muito boa tarde a todos novamente. Vamos iniciar agora a audição do Sr. Professor Dr. Augusto Santos Silva, na qualidade de ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, ao abrigo do número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. O Sr. Presidente pediu para fazer uma breve intervenção inicial, antes de começarmos os trabalhos.
Quero só informar de que as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, se rege pelas regras do processo penal, não há necessidade de prestar juramento, mas estou obrigado a responder com a verdade, sou pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Antes de passar a palavra, quero agradecer a presença do Sr. Presidente Augusto Santos Silva, anterior Presidente desta Assembleia da República, que hoje está aqui, como todos sabemos, na sua qualidade de ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros. Vou-lhe dar então a palavra. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde a todos. No dia 3 de julho passado, tomei conhecimento de que esta Comissão Parlamentar tinha decidido convocar-me para uma audição para prestar depoimento nesta Comissão. E, em função disso, dirigi no dia 4 de julho um requerimento ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, do atual Governo, por intermédio do seu chefe de gabinete, e, em substância, o requerimento dizia o seguinte: como é público, foi ontem, quarta-feira, 3 de julho, aprovada a minha convocação para audição na Comissão Parlamentar de Inquérito tal, por ser em 2019, a quando do processo de reconhecimento da nacionalidade das duas meninas cujo caso se investiga, Ministro dos Negócios Estrangeiros. À luz da lei, a comparência é obrigatória. Acontece que não tenho qualquer registro escrito ou na memória de eventual intervenção minha nesse processo, nem do ponto de vista lógico ou legal, encontro qualquer razão ou fundamento para que ela tivesse ocorrido. De modo que a única maneira de me preparar para as questões que os senhores e senhoras deputadas entendam fazer sobre factos direta ou indiretamente relacionados com este assunto é recorrer aos bons ofícios do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Assim, solicito-lhe ao Sr. Chefe de Gabinete que encaminhe a Sua Excelência o Ministro dos Negócios Estrangeiros o pedido de que me seja facultado o acesso a qualquer documento ou informação arquivada no gabinete que dirige, ou na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, ou na Inspeção-Geral das Atividades Diplomáticas e Consulares, que refira direta ou indiretamente o meu nome ou a intervenção do meu gabinete no processo ocorrido no Consulado de São Paulo ou em quaisquer anteriores ou subsequentes relacionados com as citadas gêmeas. B. Cópia da informação que o Ministério dos Negócios Estrangeiros transmitiu em devido tempo à Comissão Parlamentar de Inquérito, para que eu, ao menos, possa conhecer os factos e dados disponíveis sobre um caso que, como compreenderá, pouco me interessou até ao momento. Cumprimentos, assinei. Sua Excelência, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Chefe de Gabinete foram de uma diligência e de uma simpatia insuperáveis. Quero agradecer-lhes publicamente por isso, de modo que no dia 12 de julho recebi a resposta ao meu pedido, encaminhando a documentação que o Ministério enviou a esta Comissão Parlamentar de Inquérito e que eu pude observar, verificando que se trata de um processo administrativo completamente normal, igual a centenas de outros que ocorrem na rede consular portuguesa, imagino que todos os dias. E depois, em relação ao meu pedido A, diz o seguinte, que mais se informa a Vossa Excelência, portanto eu próprio, não ser conhecido neste gabinete, nem no gabinete do Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, nem em qualquer serviço do Ministério dos Estrangeiros, como nos solicitou, qualquer outro documento ou informação que refira, direta ou indiretamente, o meu nome ou a intervenção do meu gabinete no processo ocorrido no Consulado de São Paulo ou em qualquer comunicação de ou com a Presidência da República, o Gabinete do Primeiro-Ministro, o Ministério da Saúde ou qualquer outro agente institucional ou pessoal relevante para esse processo. E, portanto, estou aqui para responder às questões que as senhoras e os senhores deputados entendam fazer. Optei por vir presencialmente por várias razões. Em primeiro lugar, recebi uma amabilíssima carta do Sr. Presidente da Assembleia da República
dizendo que eu tinha a prerrogativa de responder por escrito, não preciso de fazer uso de prerrogativas, bastam os direitos. Em segundo lugar, entendo que a melhor maneira de esclarecer qualquer questão na qual eu possa ajudar será a interação presencial. E terceiro, também, dadas as responsabilidades que tive nesta Casa, entendi que, não tendo hoje nenhuma posição institucional, sendo um simples particular, deveria comparecer na Assembleia, o que faço sempre com todo o gosto e muita honra. Sr. Presidente, estou à disposição de qualquer pergunta que as senhoras deputadas e os senhores deputados entendam fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente Augusto Santos Silva. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Inês Sousa Real, representante única do PAN, que vai iniciar a ronda de perguntas. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e também o Sr. Professor Dr. Augusto Santos Silva, nosso ex-presidente aqui da Assembleia da República, agradecendo não só a sua presença, mas também os esclarecimentos que já nos prestou. Daquilo que tem sido a condução deste processo, tem resultado que não aparenta ter existido qualquer irregularidade no âmbito da atribuição da nacionalidade das crianças, principalmente na atuação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas ainda assim há algumas questões, até para que fique claro e que se possa retirar também proveito da presença do Sr. Professor aqui hoje, que fique esclarecido até para aquilo que possa ser o apuramento dos trabalhos desta Comissão, nomeadamente, e tendo em conta que houve outros contactos do Dr. Nuno Rebelo de Sousa com outras instituições, em particular com a Presidência, se também, no caso do Sr. Professor, à data ex-ministro, se houve alguma tentativa de contacto por parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa e em que momento é que essa tentativa ocorreu? Sobre este assunto, nenhuma. Que seja do seu conhecimento também, alguma vez o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ou o seu filho, Dr. Nuno Rebelo de Sousa, intercedeu de forma direta ou indireta perante si ou outros elementos do gabinete, ou até mesmo a nível governamental, para pedir a facilitação ou agilização do processo chamado processo das gêmeas? Da parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, não. Da parte do Sr. Presidente da República, também nunca. Devo dizer que revelo este facto porque o Presidente da República também já revelou da sua parte, porque eu entendo que nas minhas obrigações de Ministro da Defesa Nacional ou Ministro dos Negócios Estrangeiros, que foram os dois cargos nos quais tive uma relação direta, quase cotidiana, com o Presidente da República, então em funções, considero que as conversas que eu tenho com o Presidente da República devo guardá-las para mim, a não ser que o Presidente da República entenda torná-las públicas. Mas, portanto, a resposta à sua pergunta é 2 vezes não. Muito obrigada, Sr. Professor, até porque já ficou também claro nestas audições que temos feito que há uma clara distinção entre aquilo que é o comportamento do Dr. Nuno Rebelo de Sousa e o seu pai, atual Presidente da Assembleia Presidente da República, e, portanto, tem ficado bastante claro essa diferença. Mas o Sr. Professor referiu igualmente algo que também já foi mencionado pelos outros serviços. De facto, não é a primeira vez que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa se dirige a instituições ou a figuras com cargos governamentais para pedir algum tipo de favorecimento, e disse que sobre este tema nunca foi contactado, mas foi contactado então pelo Dr. Nuno Rebelo de Sousa para outros assuntos. Sim, na medida em que visitei São Paulo, Brasil várias vezes e no âmbito dessas visitas desloquei-me à Câmara de Comércio, que na altura era presidida pelo Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que fazia um excelente trabalho à frente dessa instituição, e não só por causa das minhas responsabilidades em matéria de comunidades portuguesas, mas também por causa das minhas responsabilidades em matéria de internacionalização da economia portuguesa. A internacionalização, no meu tempo, estava no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tive contactos com as câmaras de comércio portuguesas nas várias localidades e países que visitei e pude beneficiar do trabalho dessas câmaras, incluindo a Câmara de Comércio em São Paulo. Depois, também no âmbito de uma visita ao Brasil, pude visitar instalações de uma empresa, a EDP, em cuja administração ou direção no Brasil estava também a personalidade que citou. E, portanto, foram esses os contactos que eu tive. Em algum desses momentos, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa se apresentou como lobista e associado até a outras áreas de atividades, tendo em conta a ligação da sua esposa à farmacêutica? Não como Presidente da Câmara de Comércio, foi nessa qualidade e exclusivamente nessa qualidade que a interação decorreu.
Tendo em conta também o estudo que o Sr. Professor fez sobre o processo, verificamos que o mesmo teve início no Consulado de Portugal em São Paulo. Qual é que é a percepção daquilo que tomou depois, posteriormente, conhecimento, o envolvimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros no processo de concessão da nacionalidade destas crianças? Tanto quanto eu pude analisar a documentação que me foi facultada, tratou-se de um processo normalíssimo. Do ponto de vista da lei, porque é um processo administrativo, trata-se de aplicar a lei. Do ponto de vista da lei da nacionalidade portuguesa, não havia qualquer dúvida sobre a nacionalidade originária das duas meninas, na medida em que eram filhas de cidadã portuguesa. Quanto ao processo, ele decorreu em tempo e prazo absolutamente normal e os prazos habituais no Consulado de São Paulo, que é um consulado geral do Estado português, que tem um fluxo de processamento de informação e documentação muito grande, felizmente, para nós, porque isso significa que é uma comunidade muito forte portuguesa em São Paulo e há laços muito fortes de portugueses e de luso-brasileiros com Portugal, e tudo isso é bom. E o Consulado de São Paulo foi objeto de um processo de modernização e agilização dos seus comportamentos, dos seus procedimentos muito importante, conduzido, aliás, pelo anterior cônsul do cônsul à data, o malogrado Dr. Paulo Lourenço, e, portanto, pareceu-me um processo administrativo absolutamente normal. Para concluir também, em relação aqui ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também à tramitação processual, o Sr. Professor referiu também a questão do volume elevado. Como é que dentro destes procedimentos eram identificados os processos urgentes, nomeadamente os que requeriam uma tramitação prioritária, e, por outro lado, que tipo de contactos frequentes eram feitos entre o Consulado, o IRN e também o MNE para acompanhar o andamento dos processos, em particular dos processos que pudessem ter caráter prioritário para a aquisição da nacionalidade? E muito obrigada desde já pelos esclarecimentos. Do meu conhecimento eram processos, eram as vias normais. O Consulado responde perante a Direção-Geral dos Assuntos Consulares, nos termos do despacho de delegação de competências, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares responde perante o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e, havendo qualquer indício de qualquer irregularidade, pode intervir a Inspeção-Geral, e se interviesse a Inspeção-Geral, isso seria a minha competência direta. Quanto aos contactos com o IRN, eles fazem-se naturalmente cumprindo as instruções regulamentares. Não, do meu conhecimento enquanto Ministro, nada sucedeu nesses tempos que tivesse requerido uma intervenção de serviços que estivessem sob minha competência. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Presidente. Vou agora passar ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me que o trate assim, porque foi Presidente desta Casa e, uma vez Presidente, será também sempre Presidente. Cumprimentá-lo até pelos esclarecimentos iniciais que nos deu, que deixou muito clara não só o seu cuidado com que encarou a sua vinda a esta Comissão, tentando apurar junto, nomeadamente, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a informação que estava disponível e esclarecer-nos relativamente à informação que recebeu. Nós não somos daqueles que achávamos necessária a sua vinda a esta Comissão. Entendíamos que ela estaria mais ou menos esclarecida, por uma vez que todas as esclarecimentos que tinha havido desde então não faria sentido estar aqui presente, mas não podemos deixar de aceitar essa indicação, porque inicialmente aceitámos todas as indicações de depoentes aqui presentes, e há algumas questões que de alguma forma já tentou esclarecer inicialmente, mas que nos suscitam a nós próprios alguma curiosidade. E utilizo a expressão curiosidade propositadamente porque utilizou esta mesma expressão numa entrevista à RTP, dizendo que encarava a vinda a esta Comissão com alguma curiosidade. Posso lhe perguntar porquê? Sim, encarava com curiosidade, uma curiosidade que espero, aliás, ver satisfeita ao longo desta audição, porque não estando o meu nome referido em nenhuma peça processual relativa a este caso. Sendo claro, basta consultar a Lei Orgânica do Governo para ver quais são as responsabilidades do Ministro dos Negócios Estrangeiros
E eu, já agora, tive o cuidado de refrescar a memória e o Decreto-Lei número 251-A de 2015, que é a Lei Orgânica do Governo que está aqui em questão, determina que o Ministro dos Estrangeiros, cito, tem por missão formular, conduzir, executar e avaliar a política externa e europeia do país, bem como coordenar e apoiar as demais ministras ou ministros no âmbito da dimensão externa e da dimensão europeia das respectivas competências, funcionando os consulados portugueses de acordo com a lei e os regulamentos consulares aprovados e sendo clara para qualquer pessoa que se interesse pela substância jurídica deste caso, o direito, repito, originário à nacionalidade das meninas em questão, tinha e tenho curiosidade em saber que tipo de dúvidas, questões ou esclarecimentos motivam esta determinação para que eu venha depor à Comissão. Agradeço-lhe a forma juridicamente validada como nos esclareceu sobre a sua posição, mas, não obstante tudo mais, o Sr. Presidente era Ministro dos Negócios Estrangeiros à época dos factos. Contactou com os factos, seguramente, e era uma questão que lhe colocava, era quando que, pela primeira vez, tomou conhecimento deste caso que levou a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito indiretamente, e confesso sem nenhuma especial atenção, quando julgo que uma estação de televisão deu conta deles. Como compreende o Sr. Deputado, o Ministro dos Estrangeiros que concebe, executa e avalia a política externa e europeia do país, não contacta diretamente com todos os processos que ocorrem em todos os consulados que o país tem espalhados pelo mundo. Não nos passaria pela cabeça sequer qualquer outra coisa nessa matéria, mas a questão é que foi algo que ocorreu durante o seu mandato, do qual, em última linha, seria responsabilizado politicamente, se houvesse algum facto que o conduzisse a essa responsabilidade, e por isso também lhe pergunto, no âmbito do desenvolvimento de todo este caso, se alguma vez tive a oportunidade também de contactar com a sua ex-secretária de Estado, perguntando se haveria algum tipo de informação adicional que não fosse de natureza pública ou formal no âmbito do seu Ministério. Não, eu tenho um princípio que aplico nas circunstâncias e o princípio é muito simples, é discutível como quaisquer outros, mas é o princípio que eu pessoalmente aplico. A partir do momento em que se constituiu uma comissão de inquérito e a partir do momento em que a comissão de inquérito aprovou a minha audição, eu não fiz nenhum contacto com ninguém a propósito deste assunto, a não ser com o gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros, para o fim preciso que aqui indiquei, para pedir informação e pedir o acesso à documentação que tinha sido entregue a esta comissão. Se o Sr. Deputado me permite, eu entendo que, evidentemente, nós temos responsabilidade política, mas eu teria responsabilidade política se acaso houvesse qualquer indício de irregularidade praticada, e esse indício seria comunicado à Inspeção-Geral das atividades diplomáticas e consulares e eu tivesse obstruído a investigação sobre esses indícios ou não dando seguimento a essa investigação, porque a Inspeção-Geral estava sob minha competência direta, o que é habitual fazer-se, pelo menos sempre foi a minha prática como Ministro, a assessoria de comunicação, o orçamento do Ministério, a Inspeção-Geral e a Secretaria-Geral estavam sempre sob a minha responsabilidade direta e isso aconteceu no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ora, este caso em nenhum momento suscitou qualquer tipo de intervenção da parte da Inspeção-Geral ou qualquer pedido de intervenção da parte da Inspeção-Geral. É verdade, e não o questionei sequer sobre isso, não pus em dúvida qualquer tipo de intervenção, quer sua enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros ou neste processo, simplesmente apenas porque houve uma Secretária de Estado que também foi aqui depoente, que também não interveio, e aqui o afirmou, fica claro essa situação, mas poderia ter havido curiosidade sua relativamente a alguém que era da sua responsabilidade política, porque os Secretários de Estado, obviamente, dependem dos ministros respectivos. Isso leva-me mas houve momentos em que o Sr. Presidente, de alguma forma, se pronunciou
sobre este caso, direta ou indiretamente, nomeadamente em relação ao Dr. Lacerda Salles, quando a Ordem dos Médicos terá feito menção de lhe fazer um processo disciplinar se provasse que havia algum tipo de intervenção do Dr. Lacerda Salles enquanto Secretário de Estado. E, portanto, por isso que lhe pergunto, porque isto foi uma pronúncia pública sua relativamente a esta matéria e, portanto, que sentido é que faria estar a pronunciar-se sobre esta matéria e a propósito do Dr. Lacerda Salles? O sentido é o sentido que decorre da minha liberdade. Eu posso pronunciar-me sobre qualquer assunto que queira. E posso pronunciar-me publicamente sobre qualquer assunto que queira. É isso mesmo que se chama liberdade de expressão, liberdade de opinião. E lembro-me de ter colocado uma frase na minha página pessoal do Facebook, que posso repetir aqui, tenho por todo o gosto em repeti-la, e a frase é mais ou menos literalmente esta: o Dr. Lacerda Salles é uma das pessoas mais íntegras que eu conheci ao longo da minha vida pública. Não temos dúvidas também sobre isso, não há nada, nem provas, nem acusações nesse sentido, muito menos esta Comissão Parlamentar de Inquérito visa perseguir quem quer que seja, precisa apenas de depurar factos que responsabilizem politicamente as pessoas que aqui foram apontadas relativamente a esta matéria. Mas ainda assim, e a propósito destas intervenções de membros de Governo neste processo, aproveitaria para lhe colocar uma outra questão dentro da sua liberdade de opinião e de expressão, que aqui também nos vai dizer, que a ex-ministra da Saúde, a doutora Marta Temido, num determinado momento, e a propósito de conversa em busca de informação, tentativa de traduzir de algum modo aquilo que se passava no Governo ou pós-Governo sobre esta matéria, afirmou aqui, consta das nossas atas, que articulou com a doutora Lacerda Tavares que não deveriam conversar, não deveriam de partilhar informação para se preservarem. Dentro desta lógica, não nos parece que haveria aqui algum tipo de situação mais complexa em que membros do Governo se estariam a tentar defender, não sabemos bem do que, a não ser que houvesse algum tipo de envolvimento direto nesta situação? Não vejo nas citações que fez nenhum indício disso. Então podemos dizer que não há factos que tenha conhecimento. Articulou formalmente todas as situações que, de algum modo, o defendem, no sentido que não havia envolvimento seu, gostaria de deixar isto claro, nesta matéria. Convocado para vir a esta comissão, veio por curiosidade. Não terá vindo por outra razão? Não terá vindo para além de responder às perguntas e esclarecimentos dos deputados, que eram escassos? O Sr. Presidente mesmo disse que não haveria razões quase para fazer perguntas relativamente à sua intervenção. Não terá vindo cá para regressar a um tempo em que, sendo Presidente da Assembleia da República, se empolgava relativamente a alguns grupos parlamentares que eram inconvenientes na sua ação política e que veio aqui para, de alguma forma, poder extrair ou retirar daqui algum tipo de posição política relativamente a esta matéria? Sr. Deputado, não sou capaz de tamanho maquiavelismo. Aliás, intriga-me esse seu raciocínio e a sua lógica. Em primeiro lugar, estou aqui obrigado. Em todas as cartas que eu recebi, cortesas e simpáticas, me foi lembrado que o meu depoimento era obrigatório e que, se eu não o prestasse, incorria num crime. Em segundo lugar, já expliquei porque é que optei por não usar da prerrogativa de responder por escrito. Eu não ocupo nenhum lugar institucional hoje em dia, sou um simples particular. Quando era membro do Governo, várias vezes usei da prerrogativa por responder por escrito em relação, por exemplo, a processos judiciais, porque assim queria e creio que fica defendida a independência do órgão de soberania político que é o Governo face designadamente a outros poderes e também, como disse na minha intervenção inicial, pelo respeito que me merece a Assembleia e dadas as minhas responsabilidades anteriores. Não sinto nenhuma necessidade de evitar uma interação direta com as senhoras e os senhores deputados, e eu, que fui deputado eleito durante muitos anos, que exerci
a tempo inteiro as funções de deputado durante 3 anos e que fui Presidente da Assembleia durante 2 anos. E, portanto, não é nenhuma outra motivação que aqui me traz, a não ser o cumprimento do meu dever e o exercício desse dever. Eu apurei um facto e, aliás, os depoimentos em Comissão Parlamentar de Inquéritos são depoimentos sobre factos. E o facto é que não houve nenhuma interferência política da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros no tempo em que eu fui Ministro e no tempo em que decorreu este processo, sobre um processo meramente administrativo, como é um processo de concessão de nacionalidade. E esse é um facto muito importante, que eu pude corroborar com a informação e a documentação disponível no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E esse facto é um facto relevante sobre o qual eu me posso pronunciar. Sem dúvida, Sr. Presidente, mas a questão aqui é, e eu tive cuidado também de lhe dizer, suscitou em nós curiosidade a sua curiosidade, suscitou em nós a questão de se podendo utilizar a prerrogativa de escrever, não havendo factos que sejam imputáveis. Óbvio, tive questão e faço questão de o sublinhar. Tendo sido responsável pelo Ministério que era, na altura, aquele que conduzia os processos como este que ocorreu no Consulado de São Paulo. E repare, eu fiz questão de não lhe fazer nenhuma pergunta, ao contrário do que se poderia pensar, sobre conhecimentos de terceiros, sobre interações de terceiros, sobre rigorosamente nada, porque considero que nada tinha a ver com este facto. Apenas tento fazer perguntas relativamente àquilo que foram pronúncias públicas suas, relativamente a este caso, direta ou indiretamente. E, portanto, ao aceitar, não usando a sua prerrogativa de responder por escrito e, portanto, satisfazendo a sua curiosidade, causou, particularmente em mim, uma curiosidade de tentar perceber porque é que vinha aqui a esta Assembleia para, uma vez que não tinha nada para dizer a esta Assembleia, das duas uma, ou todos nós nos calávamos e a sua vinda aqui era perfeitamente inútil, ou nós tentávamos indagar qual era a sua motivação particular para além do seu exercício de direito de cidadão, como já fez questão de o dizer por 2 vezes. E, por isso, a questão é tentar perceber se o Ministro dos Negócios Estrangeiros não teve envolvência nesta matéria, se o ex-Presidente da Assembleia da República, seguramente que não teve, se o cidadão Augusto Santos Silva nos consegue ajudar a perceber porque é que vem aqui responder aos deputados a factos que não existem. Portanto, porque se disponibilizou para isso. Obrigado por lei. Não necessariamente, Sr. Presidente. Não é necessariamente. Eu poderia recusar não fazer o depoimento. Podia ter respondido por escrito. Sr. Deputado, são 2 coisas diferentes. É uma prerrogativa. São 2 formas diferentes. A pergunta é de saber porque é que estou aqui numa audição que lhe parece inútil. A minha resposta é: pergunte isso aos partidos que aprovaram o meu depoimento, ou viabilizaram o meu depoimento, incluindo o seu. De todos nós. Portanto, essa pergunta eu não sei responder. Se aplicasse a mesma lógica que o Sr. Deputado me está a tentar imputar, que é uma lógica maquiavélica, diria que a minha curiosidade já se está dissipando. Porque se aplicar à sua intervenção a mesma lógica que o senhor me quis acreditar, o Sr. Deputado me quis acreditar, então já percebo porque é que havia esse interesse em ouvir-me. Era tentar ouvir-me sobre outros assuntos que não os assuntos sobre os quais versa esta Comissão de Inquérito. Noto que o Sr. Deputado até agora não me fez nenhuma pergunta sobre os factos, sobre que incide a Comissão de Inquérito. Apurar todas as responsabilidades no favorecimento à prestação de cuidados de saúde às 2 crianças luso-brasileiras, verificar as questões suscitadas na nota informativa do relatório da IGAS, calcular os custos para o erário público, investigar a existência de outros casos semelhantes num passado recente. Esse é o objeto da Comissão de Inquérito. E se lhe tivesse perguntado, Sr. Presidente, o senhor diria-me a cada uma dessas perguntas não, ou não sei. Sr. Deputado, diria o que comecei por dizer, Evidente. Que não há nenhum registro, nem na minha memória, nem na documentação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que assinale um facto que seria esse sim anómalo, que era a intervenção direta ou indireta de um titular de um cargo político num processo administrativo que decorria num consulado.
comecei por lhe dizer, Sr. Presidente, que também achava que não havia factos nenhuns que justificassem a sua vinda aqui e por isso não lhe podia fazer perguntas sobre factos que naturalmente desconheceria. Então, e, portanto, porque eu estou aqui? Estamos resolvidos em relação a esta matéria, com todo o gosto que tivemos de o ter cá e que tive, obviamente, de o ter trocar impressões consigo. Muito obrigado. Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Vou dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, um cumprimento especial ao Dr. Augusto Santos Silva. O seu regresso ao Parlamento não deixa de ser um momento político relevante, que na qualidade de ex-governante, com larga experiência na governação, também como ex-presidente da Assembleia da República, mas no caso concreto desta Comissão de Inquérito, de facto, nada tem a acrescentar àquilo que é o conhecimento da Comissão de Inquérito antes do início desta audição. O processo da atribuição da nacionalidade é um processo que, no nosso entender, julgo que o que irei dizer pode não ser unânime na Comissão de Inquérito, mas tem um apoio alargado, um processo que decorreu dentro da normalidade, sem interferência política e sem interferência externa de tudo aquilo que conseguimos apurar até agora, porque já ouvimos vários agentes que tiveram responsabilidades mais diretas ou até indiretas no processo. E seria justificável a sua audição se da documentação que está em posse da Comissão de Inquérito o seu nome tivesse o mínimo de envolvimento, algum indício de ter interferido no processo de atribuição da nacionalidade, o que não aconteceu. Acho que é importante também deixar claro que em todo o acervo da Comissão de Inquérito não há rigorosamente nada, mesmo que indiretamente, que leve a suspeitar da interferência de dois ministros com estrangeiros no processo de atribuição da nacionalidade a estas crianças. Depois, todos os testemunhos que ouvimos aqui, como disse há pouco, já ouvimos vários depoentes que foram chamados a esclarecer a Comissão de Inquérito sobre o processo de atribuição da nacionalidade, nenhum deles, mesmo que levemente ou muito indiretamente, relacionou o seu nome ou a intervenção, leia-se, do ex-ministro com estrangeiros no processo de atribuição de nacionalidade. Acaba por ser uma audição com uma motivação política, parece-nos claro, não é a primeira. Temos denunciado por algumas vezes que esta Comissão de Inquérito tem sido vítima de uma agenda política. Aliás, este inquérito parlamentar começou com uma audição que não devia ter acontecido naquele momento e por isso é que esse depoente virá cá novamente no fim do inquérito parlamentar, porque importava ao partido requerente marcar a campanha das europeias, chamando o ex-secretário de Estado da Saúde como primeiro depoente da Comissão de Inquérito. E depois prosseguiu-se essa agenda política, na altura requerendo também o depoimento do ex-primeiro-ministro António Costa, na semana em que se começaram as negociações, as conversações para a designação do Presidente do Conselho Europeu. E a sua chamada aqui parece-nos muito claramente uma chamada de uma agenda política, porque, na verdade, não acrescenta nada ao objeto da Comissão de Inquérito, o que contribui, e isto que irei dizer é preocupante, é muito preocupante do nosso ponto de vista, contribui para uma percepção de inutilidade de algumas audições que acontecem nesta Comissão de Inquérito. Essa inutilidade não tem a ver com a competência de quem se senta nesse lugar, tem a ver com a impossibilidade do depoente poder contribuir para o objeto da Comissão de Inquérito e para o esclarecimento do objeto da Comissão de Inquérito. Queria fazer estas considerações, estes comentários, deixando claro novamente que o processo de atribuição da nacionalidade decorreu em plena normalidade, quer naquilo que foi o circuito administrativo, quer no prazo,
porque atacou-se muito o prazo de atribuição de nacionalidade a estas crianças e foi provado aqui na Comissão de Inquérito que foi um prazo médio, um prazo normal. Não houve ninguém que deixasse a mínima suspeita de uma interferência na política ou até externa no processo de atribuição da nacionalidade. Portanto, esse aspecto eu acho que é importante clarificar, fazer um ponto de ordem em relação ao processo de atribuição da nacionalidade, porque estamos aqui a ouvir o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, que também tem interesse em saber exatamente o que é que, pelo menos na voz dos deputados do Partido Socialista que aqui estão, que têm acompanhado a fundo, desde a primeira hora, os trabalhos desta Comissão de Inquérito, sabem e o que é que já foi apurado, ou o que é que não foi apurado, melhor dizendo, em relação ao processo de atribuição de nacionalidade. Eu ficar-me-ia por aqui com estes comentários e com estas considerações, lamentando, obviamente, que esta audição não esteja a decorrer com um depoente que realmente possa contribuir para o cabal esclarecimento desta Comissão de Inquérito. Obrigado. Da minha parte, lamento não poder ajudar aos trabalhos da Comissão, mas devo dizer que não lamento estar presente no Parlamento, depondo perante uma Comissão Parlamentar. Isso faz parte das obrigações e também dos direitos das cidadãs e dos cidadãos portugueses, quaisquer que sejam as funções que ocupem ou a sua natureza ou estatuto temporário. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ex-Presidente da Assembleia da República, Dr. Augusto Santos Silva, cumprimento-o pela presença aqui no Parlamento e queria começar por, de facto, cumprimentar e enfatizar a sua presença aqui, porque disse uma coisa muito importante. Até me custa quase dizer isto que vou dizer, mas eu vou dizer. Disse, está aqui hoje porque é um cidadão particular e não precisa de recorrer a prerrogativas. Basta-se com os direitos. É pena que o antigo Primeiro-Ministro não tenha ouvido as suas palavras. Eu espero que elas ouça hoje e perceba a importância que era ele estar aqui hoje, visto que também é um cidadão particular que recusou vir a esta comissão de inquérito, porque ainda não tomou posse em nenhum outro órgão, e acho que hoje lhe deu uma lição sobre isso e sobre a presença e a importância de responder ao Parlamento, independentemente dos lugares que ocupamos. E, portanto, gostava mesmo de frisar e de o saudar por isso, porque espero que o Dr. António Costa possa ouvir isso. Há pouco citou a lei orgânica do Governo para referir as suas competências, mas só citou o número 1 desse artigo. O 2 também é muito claro, dizer que o Ministro dos Negócios Estrangeiros exerce as competências sobre serviços, organismos, entidades e estruturas identificados no Decreto-Lei 121. Isto abrange a estrutura consular, ou não? Sim, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, só para deixar claro uma divergência, na minha opinião, o Presidente eleito do Conselho Europeu não é um simples particular, como eu, professor da Universidade do Porto Sou. Em segundo lugar, é inteiramente verdade o que o Sr. Deputado diz, eu não o citei porque ça va de soi, como se diz em bom português. E por isso mesmo é que uma das primeiras atividades que um ministro que tem competências diretas e não apenas competências delegadas, eu na altura tinha competências também delegadas, visto que na ausência do Primeiro-Ministro era eu que ocupava essas funções, mas no âmbito das minhas competências diretas, como qualquer ministro ou ministra faz, procedia à respectiva delegação nos diferentes secretários de Estado. E, portanto, no despacho de delegação de competências de 1478 de 2016, o Sr. Deputado querendo pode ver que ficaram delegadas no Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas todas as minhas competências relativamente a todas as matérias e à prática de todos os atos respeitantes aos seguintes serviços, e lá vem Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, Conselho das Comunidades Portuguesas e por aí fora. Sim, portanto, eu era responsável politicamente pela rede diplomática e consular, assumia diretamente funções no que diz respeito às instruções às senhoras e senhores embaixadoras e tinha delegado a minha competência em relação às senhoras e senhores cônsules no Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Dr. Professor Augusto Santos Silva, portanto, não desconhecerá todas estas notícias que percorrem o seu mandato. Eu penso que tomou posse em 2015 e foi até 2022, correto?
Não ignorará por isso notícias como Consulado de São Paulo, Portugal em São Paulo não aceita novos pedidos de nacionalidade, enchente no Consulado de São Paulo, absoluta atrofia no Consulado de São Paulo. Não preciso continuar a citar, pois não tem conhecimento disto tudo. Tenho, sim, por isso mesmo. E o que é que fez para evitar que isto acontecesse? Apoiei todo o trabalho, insisto, do malogrado Dr. Paulo Lourenço, que morreu há pouco tempo no seu posto de embaixador de Portugal em Cabo Verde, e na primeira metade do meu mandato como Ministro dos Estrangeiros foi cônsul em São Paulo, cônsul do Consulado-Geral de São Paulo, responsável por um processo de modernização, de simplificação e de aceleração de procedimentos no consulado que permitiu que os prazos de satisfação de legítimos interesses e pedidos da comunidade portuguesa fossem bastante reduzidos. Mas recebeu, certamente, como Ministro, queixas específicas sobre este consulado, porque ele é o maior e é também aquele que encontramos mais notícias de queixas. Ora, se foi Ministro tantos anos, estou certo que recebeu muitas queixas sobre o funcionamento do Consulado de Portugal em São Paulo. Sim, claro, e não só recebi as queixas, como é próprio de pessoas que ocupam funções políticas, procurei responder a essas queixas da forma como já expliquei. Os procedimentos usados para acelerar os prazos e simplificar os procedimentos do Consulado-Geral de São Paulo motivaram eles próprios também queixas, designadamente de funcionários, e isso motivou a intervenção da Inspeção-Geral das Atividades Diplomáticas e Consulares, sob minha direta competência, que procedeu uma investigação minuciosa e totalmente independente no Consulado-Geral de São Paulo. Lembro-me disto porque lembro-me bem de uma data em que visitava o Consulado-Geral e como a equipa de inspeção estava lá presente, não pude visitar uma sala, que era a sala em que a equipa de inspeção estava a trabalhar. Daí resultou um conjunto de recomendações que o próprio Dr. Paulo Lourenço e depois o embaixador Paulo Nascimento aplicaram. Portanto, como em todos os consulados e em todos os serviços públicos, há problemas que se identificam e se enfrentam, há soluções que se ensaiam, há avaliação dessas soluções e há melhorias. Em que anos decorreu essa investigação? Não lhe sei precisar, para isso teria que consultar a documentação, como eu fui convocado para depor sobre os factos que já citei, não pedi essa documentação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, queria fazer uma interpelação à mesa. Sr. Deputado André Ventura. Dado que estes factos coincidem no tempo com o facto em que supostamente houve o acesso sob investigação nesta Comissão da Obtenção de Cidadania, nós queríamos pedir à Comissão de Inquérito que solicite ao Ministério dos Negócios Estrangeiros as conclusões desta atividade inspectiva a que se refere o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, visto que não a temos no acervo de documentos. E aparentemente houve não só uma investigação pelos atrasos no Consulado de São Paulo, como houve a produção de uma série de recomendações. E nós não temos acesso a isso e devíamos ter. Penso que era um ato que pedia aos serviços que diligenciassem para obtermos isso, uma vez que vai de encontro direto ao objeto da nossa investigação aqui na Comissão de Inquérito. Muito bem, Sr. Deputado, os serviços tomaram nota e vão proceder nesse sentido. Pode retomar a audição. Muito obrigado. Sr. Dr. Augusto Santos Silva, o que nos disse aqui é relevante, porque mostra como sempre funcionou mal o Consulado de São Paulo. É por isso que no início eu recordei várias intervenções, quer de advogados que lidavam com o Consulado de São Paulo, quer de outros, que sublinhavam que o tempo em que estas gêmeas obtiveram a nacionalidade não era um tempo normal, nem era um tempo adequado. Mas isso já foi discutido aqui, já tiveram cá várias entidades que falaram sobre isso. Acredito que não acompanho caso a caso, portanto não pode dizer se foi mais um ano, menos uns meses. Mas recebeu certamente queixas sobre isso. Quando ouviu falar deste caso, como disse, a primeira vez foi então na reportagem da TVI em novembro, certo? Sim, foi na comunicação social, não consigo precisar qual era a estação de televisão, mas sim. Quando assistiu a esta reportagem, que contactos fez para perceber, se é que fez alguns, o que é que tinha acontecido, visto que tinha sido ministro durante esse tempo? E, portanto, não se questionou sobre se o seu gabinete, se a estrutura consular que dependia de si, se alguém tinha feito alguma coisa irregular? Não, porque, sabe, eu confio em mim próprio, confio no gabinete que trabalhou comigo, confio nos colaboradores que tive e sobretudo, confio nas instituições.
e, portanto, o Ministério Público depois veio a interessar-se pelo caso, fará as investigações que entender, mas devo dizer que, por causa da convocatória que recebi para depor nesta comissão, tive acesso à documentação relativa a este processo administrativo e não consigo ver nela nenhuma sombra de irregularidade. Dr. Augusto, não foi isso que eu lhe perguntei. Eu perguntei-lhe sobre se, quando recebeu a notícia deste processo, se contactou alguém da sua estrutura ministerial, consular, relativamente a isto que era o normal. Quer dizer, Não, já lhe respondi que não. O senhor não quis saber o que é que tinha acontecido. Ficou à espera de uns meses para o Ministério Público anunciar uma investigação sobre isso. Sr. Deputado, se eu me fosse interessar por todas as notícias que saem sobre factos que ocorreram no nosso país entre novembro de 2015 e março de 2022, não faria mais nada na vida. Mas acha que este é um facto qualquer que aconteceu no país entre março de 2015 e novembro de 2022? Um caso em que pode ter havido irregularidade na obtenção de cidadania, irregularidade no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, 4 milhões de euros gastos pelos contribuintes de forma irregular, pelo menos como sabemos agora. Acha que isto é um facto como outro qualquer? Eu confio nas autoridades judiciais Mas aqui não portuguesas seria ainda para que havia nenhuma investigação das autoridades Deputado, judiciais. faz favor não me interromper quando eu estou a desculpa, responder. eu posso interrompê-lo. Pode? Posso. Penso que posso. Eu estou a questioná-lo e acho que penso que posso interrompê-lo. Penso que estou a ser educado, não estou a ser deselegante. O Sr. Presidente disse, isto é um facto qualquer, se eu me interessasse por todos os factos não fazia mais nada. Eu acho muito estranho que um ministro assista a um facto que ocorreu no seu mandato, na sua tutela, e não procure saber o que é que aconteceu. Olha, o Sr. Primeiro-Ministro respondeu assim, vou-lhe ler, ele aí esteve melhor que o deputado Augusto Santos Silva. Diz, quando soube o que tinha acontecido, procurei diligenciar junto do gabinete para saber que factos tinham ocorrido. Então, se o Primeiro-Ministro tentou saber, o Ministro dos Negócios Estrangeiros não tentou saber, Dr. Augusto Santos Silva, não acreditamos nisso, assim? Sabe, há uma razão muito simples, Sr. Deputado André Ventura. O Primeiro-Ministro é responsável pelo Ministério dos Estrangeiros, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério das Finanças, o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Justiça, o Ministério das Infraestruturas, o Ministério do Desporto e Juventude, quando há, o Ministério da Agricultura. O Ministro dos Estrangeiros é apenas responsável pelas questões relativas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, não me tente puxar para discutir as questões relativas ao acesso a consultas e a medicamentos, porque essa não é a minha praia. Não, e não é isso que farei, mas percebeu logo, até pelo político astuto que é, percebeu logo que isto envolvia duas dimensões, uma de acesso à saúde, outra da obtenção de nacionalidade. Tanto que as primeiras reportagens foram nesse sentido. E, portanto, o país todo viu, não foi preciso nada de especial, não é preciso ser nenhum erudito do tema da nacionalidade. E, portanto, o que eu questiono é se, quando soube que isto tinha acontecido, olha, ouviu coisas como o consulado deslocou-se ao hospital para recolher dados, para a obtenção do cartão de cidadão. Olha, quando leu um e-mail de Nuno Rebelo de Sousa a dizer estamos focados 100% na atribuição, para ajudar a atribuição do cartão de cidadão, que a burocracia em Portugal é um inferno. Assistiu a isto logo, isto foi logo em novembro ou dezembro. Então, e não procurou saber o que é que tinha acontecido, não falou com o embaixador, não falou com o cônsul, o cônsul, que agora até foi nomeado para ir para outro país, não lhe perguntou nada, não teve mais nenhuma conversa sobre isto? É isso que nos está a dizer? Sim, em primeiro lugar, eu confio nos funcionários e nas instituições e posso repetir, esta será a terceira vez que o faço nesta comissão. Entendo que quer o trabalho desenvolvido pelo Dr. Paulo Lourenço, o malogrado Paulo Lourenço, como Cônsul-Geral de São Paulo, quer, no tempo dos factos, pelo Sr. Embaixador Paulo Nascimento, foram conformes a todos os princípios legais, administrativos aplicáveis. Não percebi, desculpe. Confia ou sou? Não, confio. Em segundo lugar, tenho um princípio que me parece, aliás, muito sadio, de não me interessar, quando abandono um lugar, pelas coisas que estão sucedendo nesse lugar. Mas o Sr. Primeiro-Ministro interessou-se e já não era Primeiro-Ministro. Sr. Deputado, eu não estou aqui para fazer uma comparação entre o meu depoimento e o depoimento do Sr. Primeiro-Ministro. Estou aqui para responder às perguntas que me queira fazer sobre os factos sobre que incide esta Comissão de Inquérito. O que nos está a dizer é que, como deixou de ser Ministro dos Negócios Estrangeiros e passou a ser Presidente da Assembleia da República, tudo o que aconteceu durante aquele tempo, mesmo que tenha sido ilegal, não lhe interessa. Interessa-me como cidadão português, confio nas autoridades judiciais portuguesas, confio nas autoridades institucionais portuguesas, confio nos ministérios por que passei, confio nos governos, seja qual for a sua orientação, para que
saiba que eventuais irregularidades são apuradas, eventuais erros são corrigidos, eventuais faltas são punidas e por aí fora. É esta confiança nas instituições que nos distingue, como o Sr. Deputado bem sabe. Não nos distingue. Distingue. Não nos distingue. Sabemos é também o que tem vindo ao público, nomeadamente um relatório do IGAS, que mostra como houve irregularidades neste processo, como os testemunhos de vários advogados que mostram que houve possíveis irregularidades no processo e como, em várias reportagens da comunicação social, tem ficado frisado como este acesso pode não ter sido regular e, portanto, não é o que nos distingue. Não é simplesmente dizer, eu confio em tudo. Então o que é que vai fazer? Nada. Não é assim, não é? Lá está a diferença. O Sr. Deputado acha que as notícias do jornal são lei. O Sr. Deputado acha que advogados que lançam hipóteses são fontes autorizadas. Eu acredito nas instituições, na lei e nos regulamentos. É uma distinção tão simples. É isso, aliás, a que o Sr. Deputado chama o sistema, não é? É exatamente. Pronto, não duvido que não, mas, como sabe, há um processo investigado judicialmente, há um processo... Deixemos prosseguir. Deixemos prosseguir. Há um processo claro que já foi concluído pelo IGAS, de acesso irregular, embora seja na área da saúde, e, portanto, acho que dizer simplesmente eu confio em tudo o que aconteceu e em tudo o que foi feito não é um bom princípio, mas, bom, enfim, essa é algo que nos distingue. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Disse-nos que acha que Lacerda Salles é dos homens mais íntegros que já conheceu. Bom, se há coisa que este relatório aponta, é que Lacerda Salles teve mão nesta consulta ilegal e irregular. Isto é dito pelo IGAS, não é dito por nós. É dito por um relatório. E, portanto, eu tenho que lhe perguntar isto. Disse-nos que não falou sobre Nuno Rebelo de Sousa, sobre isto. Mas quantas vezes, enquanto Presidente da Câmara do Comércio, se recorda, Nuno Rebelo de Sousa falou consigo? Pelo menos duas, sempre no âmbito das minhas deslocações a São Paulo, mas não falou sobre isto. Falou sobre a atividade da Câmara de Comércio, sobre os investimentos portugueses no Brasil, sobre as ligações, as relações económicas entre o Brasil e Portugal, sobre a comunidade portuguesa, os seus anseios e os seus projetos. Falou nem de saúde, nem de questões relacionadas com saúde. Não. Eu era ministro dos Estrangeiros. Exato. Por isso há de estranhar que uns tempos depois ele esteja no gabinete do Ministério da Saúde a falar com o Dr. António Salles e uns dias depois haja uma consulta marcada. Isso não é confiar nas instituições. Isso também é ser um pouco não querer ver além do horizonte, não é? Não sei, o Sr. Deputado procede assim. Imagina coisas, ou imagina que coisas foram ditas sobre coisas, decreta por sua vontade que elas são verdade e não cura de saber se elas são verdadeiras, se são falsas, nem cura de saber se as pessoas e as instituições encarregadas de verificar se elas são verdadeiras ou falsas, concluíram esse trabalho. Eu não procedo assim. Agora, estamos a desviar-nos do objeto do meu depoimento. Eu não vim aqui para opinar sobre outros factos. Foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros para responder a questões sobre factos. Ministro dos Negócios Estrangeiros durante 6 anos e meio. Nuno Rebelo de Sousa apanhou uma grande parte deste período como Presidente da Câmara do Comércio, certo? Nunca lhe falou de nada, apesar de a nossa, provavelmente, maior ligação de política externa ser ao Brasil, e que não só em termos de viagens, de deslocações, de presenças, de contactos. Nunca lhe falou de nada de saúde, nem de hospitais, nem de nada, nem de gêmeas, nem de nacionalidade, nem de nada. Nunca lhe falou de nada. Sim, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Sobre as relações entre Portugal e o Brasil, eu falava com o Presidente do Brasil, quando acompanhava o Presidente de Portugal ou o Primeiro-Ministro de Portugal, falava com o meu colega chanceler, o Ministro dos Estrangeiros, foram vários com quem eu tive o prazer de trabalhar, falava com os meus embaixadores em Brasília, falava com a minha Direção-Geral de Política Externa encarregada dessas relações bilaterais, falava com muitas e muitos cidadãos portugueses estabelecidos no Brasil que me podiam ajudar a perceber a situação brasileira, como é que nós podíamos melhorar o relacionamento bilateral nos diferentes
diferentes planos, político, diplomático, económico, cultural, linguístico, educativo, etc., mas não falava sobre as relações bilaterais entre Portugal e o Brasil, ao nível diplomático ou político, típico de um ministro dos Estrangeiros, com um presidente de uma Câmara de Comércio. Falava sobre questões económicas, relações económicas. É por isso que achámos estranho, Sr. Presidente, que um Presidente da Câmara do Comércio, às tantas, se começa a dedicar também a questões no âmbito da saúde e a questões no âmbito da parceria de saúde entre Portugal e o Brasil, já que nunca falou consigo sobre isso. É estranho que de repente se tenha interessado por esse assunto, mas isso é para outra conversa. Agora, há duas que essas sim são da sua responsabilidade. Uma é se não achou estranho, quando viu isto, que tivéssemos sabido que o consulado se deslocou ao hospital onde estavam estas gêmeas, enquanto ministro, já nos disse que não fez nada para saber, mas se não achou estranho, porque leu de certeza e ouviu. E isto não é uma questão de é verdade ou não é verdade. Já nos disseram quem esteve aí. É verdade. Se achou isto estranho ou não. 2. Se acha hoje que o tratamento que foi dado a estas gêmeas, enquanto político com experiência nesta área, foi o mesmo que todos os imigrantes portugueses ou luso-descendentes portugueses que estão no Brasil, sobretudo em São Paulo, e onde relatam um inferno para a obtenção de qualquer coisa que seja burocrática no consulado. Ou seja, se hoje pode dizer que acha que o tratamento foi de facto igual e que foi de facto equilibrado na sua perspectiva de antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Em primeiro lugar, em relação à primeira pergunta, se o regulamento consular não prevê expressamente essa possibilidade de deslocação, por exemplo, a uma unidade de saúde para garantir o atendimento presencial de um utente que esteja internado, creio que em nenhum momento o proíbe, mas creio que o prevê e que até há um emolumento consular adicional que se paga para isso. Não consigo garantir neste momento, não tenho o regulamento à minha frente, mas é a ideia que eu tenho. E quando soube que isso tinha acontecido, coisa de que só me apercebi quando me passei a interessar mais sobre este assunto a partir de 3 de julho passado, fiquei muito satisfeito por o então Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo ter autorizado que funcionários do consulado se deslocassem a um hospital para que 2 cidadãs portuguesas que tinham e têm o direito originário à nacionalidade portuguesa, portanto não depende da naturalização, é um direito que têm por serem filhas de uma cidadã portuguesa, que estavam nas condições dramáticas em que elas estavam, tivessem acesso à nacionalidade e pudessem exercer esse direito. Portanto, creio que o regulamento o prevê expressamente, mesmo que não o preveja expressamente, fiquei, devo dizer, não estranhei nada, pelo contrário, que um consulado português agisse de forma a que 2 meninas portuguesas em situações de sofrimento tal pudessem exercer o seu direito originário a serem portuguesas. E, portanto, não vejo aí nenhuma dificuldade, pelo contrário. Em relação à segunda pergunta, as comparações têm que ser feitas nas circunstâncias. Do meu conhecimento, nas circunstâncias em que o Consulado-Geral de São Paulo trabalhava em 2019, não houve tratamento de favor às 2 meninas de que nós estamos aqui a falar. Obrigado, Sr. Presidente. É tudo e obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os Srs. Deputados, cumprimento todos os presentes e, naturalmente, cumprimento o professor Dr. Augusto Santos Silva, deixando já claro que foi a Iniciativa Liberal que iniciou aqui o seu pedido de audição e queria, com isso, deixar claro, porque já ouvimos aqui alguns comentários, eu não sei quais foram as motivações para os outros partidos aprovarem esta audição, mas claramente a nossa motivação não é política, no sentido em que nós defendemos desde o início que estas meninas tinham direito à nacionalidade, portanto nem sequer encontramos e temos defendido isto ao longo das audições, não há aqui nada
que demonstre que houve algum tipo de favorecimento neste processo propriamente dito, no sentido de elas terem ou não direito à nacionalidade, mas há aqui um ponto por explicar e que nós perguntámos à Sra. Ex-Ministra da Justiça, perguntámos à Sra. Ex-Secretária de Estado das Comunidades, perguntámos ao Sr. Embaixador e todos acabaram por remeter para o Ministro dos Negócios Estrangeiros essa explicação e no fundo, é por este motivo que está aqui, porque era o Ministro dos Negócios Estrangeiros à data, e eu agradeço também que tenha vindo presencialmente, porque é sempre mais fácil fazer estas perguntas, tendo todo o direito de não o fazer, se assim o quisesse. E, portanto, a principal questão tem a ver aqui com um ponto do processo, ou melhor, tem a ver principalmente com o e-mail que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa envia, o primeiro e-mail que envia ao seu pai, ao Presidente da República, em que diz que temos estado 100% focados tentando ajudar as gêmeas a conseguir os cartões de cidadão portugueses. E, de toda a informação que nós temos, novamente, as meninas tinham direito à nacionalidade, não há aqui nada que justifique esta frase. E, portanto, ao longo das audições, nós ainda não conseguimos compreender o motivo do Dr. Nuno Rebelo de Sousa ter escrito esta frase. E temos perguntado e temos tentado perceber se, em algum momento do processo, neste caso do consulado, possa ter havido algum problema que tenha justificado esta frase. E aquilo que nós ouvimos nas audições, no caso da doutora Berta Nunes e depois na audição do Sr. Embaixador Paulo Jorge Nascimento, ficámos a saber que existiam entidades externas ao consulado que geriam os agendamentos. E eu fui ver exatamente, porque o Sr. Embaixador foi muito preciso nas palavras que usou sobre isto, eu fui reler e basicamente apelidou-os de despachantes que ocupavam as vagas com agendamentos fictícios e que depois as vendiam a quem precisava. Portanto, em primeiro lugar, aquilo que lhe pergunto é se teve conhecimento desta situação, ou agora, ou à data, mas preferencialmente à data, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, destas entidades que compravam estas vagas e os vendiam. Sim, em vários pontos da rede consular. Insisto, a minha responsabilidade direta não era a superintendência da Direção-Geral dos Assuntos Consulares, mas a minha responsabilidade direta era a política externa do país e, tradicionalmente em Portugal, a política externa inclui a relação com as comunidades. E essa dificuldade existia, é uma dificuldade com que, tanto quanto é do meu conhecimento, o Estado continua a deparar-se. O que é que acontece? Nós demos um passo muito importante em frente no processo de agilização dos procedimentos de agendamento consular. A partir do momento em que fomos abrindo esse agendamento na internet, por via digital, e fizeram vários governos, não interessa agora quem é que iniciou esse processo, as pessoas deixaram de ter que ir de madrugada para o consulado físico, formando filas intermináveis, apenas para conseguirem marcar um ato consular. E passaram a poder marcar esse ato consular no conforto das suas casas, usando um simples computador pessoal. Acontece que, para o bem e para o mal, o vício e a virtude andam muito juntos e não demorou muito até que uns, vamos dizer assim, habilidosos, percebessem que se estava a criar aí uma coisa que eles podiam converter ilegalmente num nicho de mercado. E, portanto, começamos a notar, quem estava em funções na respectiva altura, que várias vagas disponibilizadas por via digital eram imediatamente ocupadas e depois transacionadas ilegalmente numa espécie de mercado negro de agendamentos. E tivemos que tentar corrigir esse facto e, aliás, no plano de recuperação e resiliência, na parte relativa à digitalização dos serviços consulares, estavam e estão previstos e em curso mecanismos para tentar combater essa irregularidade. E julgo que era isso que quer o Sr. Cônsul, Embaixador Paulo Nascimento, quer a Sra. Secretária de Estado, a doutora Berta Nunes, se referiam.
também me parece, portanto, ou seja, mas só para clarificar, isto não era um problema específico do Consulado de São Paulo, mas de facto as notícias que foram saindo e à data têm um enfoque muito grande no Consulado de São Paulo. E aquilo que nós, ou que estamos a tentar apurar, pelo menos eu em particular, é se de facto pode ter sido nesse momento, portanto, de haver algum tipo de entidade ou de despachante que tenha comprado alguma dessas vagas e que possa ter motivado esta frase do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Portanto, a pergunta, e nós, pronto, eu já fiz esta pergunta também ao Sr. Embaixador, ou seja, no sentido... porque na altura ele disse que era uma situação que o deixava muito irritado, que teve várias conversas na altura com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, por isso é que, novamente, sobre o que é que se podia fazer para resolver esta situação. E aqui eu continuo a achar que há uma ponta solta, ou seja, para nós tentarmos perceber o porquê desta referência do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e aquilo que eu lhe queria perguntar, apesar de já ter respondido noutras audições, aquilo que eu lhe ia perguntar era se de facto tentou apurar em alguma pesquisa que fez, quando foi convocado para a CPI, se eventualmente haveria mais alguma informação que pudesse indicar que estas crianças passaram por algum desses processos com alguma dessas empresas. Porque, por exemplo, há uma ponta que ficou solta da audição do Sr. Embaixador, que foi, nós não conseguimos perceber se foi feito um agendamento ou dois, porque eram 2 crianças e se era preciso fazer 2 agendamentos, e em que nome é que esse agendamento foi feito. Portanto, aquilo no fundo que eu gostava de perceber, primeiro, era, pronto, se tinha conhecimento desta situação e o que é que... e se isto poderia ter implicado este processo das gêmeas, e se havia mais alguma informação que pudesse indicar, pronto, que estas crianças passaram num deste tipo de processos por estas empresas, porque se isso tiver acontecido, então isso pode justificar esta frase do Dr. Nuno Rebelo de Sousa e pode haver ainda aqui, e lá está, não tem nada a ver propriamente com o Consulado nem com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas tem a ver com um processo que havia à data e que pode justificar esta frase, porque senão esta ponta vai ficar solta no âmbito da CPI. Portanto, para deixarmos só claro as perguntas, portanto, a informação que obteve, não há nada que indique que estas crianças passaram por alguma destas empresas para obter os agendamentos? Na documentação que a Comissão tem e que eu pude consultar, não. Aliás, nem sequer sei se pode falar de empresas. Naturalmente, a Sra. Deputada esteve mais atenta a notícias sobre São Paulo, mas se pesquisasse notícias sobre Londres, verificaria rapidamente que em Londres havia também a mesma dificuldade. E foram tentadas várias maneiras de corrigir, repondo o atendimento presencial mesmo por efeitos de agendamento, controlando, tornando mais aleatórios os momentos em que as vagas eram abertas digitalmente, etc. Agora, sobre este caso específico, não lhe sei responder e imagino que as questões que me está a colocar, colocando-as aos diretos intervenientes, seria mais adequado. Era preciso que nos respondessem. A maior parte das perguntas que tinha aqui para fazer acho que já foram respondidas ao longo da audição, portanto eu não vou repeti-las. Portanto, a única coisa que posso... Acho que estava aqui a ver, peço desculpa, mas de facto já estão todas muito respondidas. Tinha aqui muitas coisas relacionadas com conversas com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, do ter conhecimento ou não da situação, se lhe foi transmitido ou não esta questão, portanto isso já está ultrapassado. Portanto, vou novamente deixar claro que o motivo da sua audição aqui era tentar perceber de facto esta parte de como é que era gerido os agendamentos, tinha algum conhecimento adicional que pudesse trazer aqui para a CPI, nunca teve em causa que nós tenhamos algum tipo de suspeita sobre a sua pessoa, porque isso não está de facto em nenhum documento a que nós tenhamos acesso e, portanto, não aceito propriamente algumas críticas que já se ouviu aqui de algum tipo de motivação política, pelo menos da parte do nosso grupo parlamentar, que não foi. É uma questão de uma explicação, porque continua a haver esta ponta solta relativamente a este e-mail e que nós queríamos esclarecer, porque, de facto, se houve algum, e novamente, mesmo que não tenha havido a influência do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou do Consulado,
Esta frase que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa coloca neste e-mail continua, e novamente sem estar em causa o facto das meninas terem direito à nacionalidade, continua a poder indiciar que houve aqui algum tipo de facilitar este processo de alguma forma, porque senão ele não teria escrito isto neste e-mail. Mas pronto, agradeço as suas respostas. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Sim, se não me é permite só propriamente dois uma pergunta. comentários. Em primeiro lugar, eu desconheço essas comunicações pessoais e não me interessa conhecer. Mas quando nós dizemos que estamos 100% envolvidos num assunto, não quer dizer que estamos a escapar à lei ou a tornear a lei para isso. Estamos apenas a dizer que estamos interessados em conseguir esse objetivo. E, em segundo lugar, longe de mim pensar que chamar-me à comissão de inquérito significaria levantar qualquer suspeita sobre a minha pessoa. Esta não é a primeira comissão de inquérito a que eu compareço e sei que as comissões de inquérito procuram apurar factos e ouvem quem entendem que os possa ajudar a apurar factos. Achei só que da parte da Iniciativa Liberal isto devia ficar claro. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Presidente. Agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao professor Augusto Santos Silva, ex-Presidente da Assembleia da República, perguntar duas coisas muito simples. A primeira é se conseguiram, nas investigações que foram feitas, e o mesmo foi transmitido aqui na altura, por responsáveis do consulado em São Paulo, se conseguiram apurar se havia pessoas identificadas ou identificáveis por trás das empresas que geriam geriam como negócio o acesso às senhas para atendimento no consulado, e isso foi reportado e foi-nos dito que houve algumas investigações, mas que na altura eu também questionei, não souberam explicar se tinham descoberto alguma rede ligada a pessoas da comunidade ou alguém que se pudesse identificar que estivesse por trás desse negócio. A segunda questão que eu lhe pergunto é se, durante o seu mandato enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, se alguma vez tomou conhecimento de que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa funcionasse no Brasil e em São Paulo de alguma forma como um lobista e, portanto, facilitando negócios ou agindo como facilitador de negócios junto do governo português e da Presidência da República Portuguesa, para isso fazendo-se valer das suas ligações familiares ao facto de ser filho do Presidente da República. São as duas questões que tenho para lhe colocar. Se tiver alguma coisa a acrescentar, agradecemos e agradeço o seu interesse sociológico na participação em presença aqui na Comissão de Inquérito. Muito obrigado. Começando pela segunda pergunta, que é talvez a mais simples. Na formulação que a senhora deputada utilizou, não conheço nenhuma ação de lobby para angariar negócios ou investimentos usando ligações familiares. Digo assim porque, como a senhora deputada compreende, uma das funções mais estimáveis e mais importantes de uma Câmara de Comércio é justamente facilitar as relações económicas entre os dois países. Facilitar, a expressão usada em sentido técnico, isto é, para tornar mais fáceis, mais intensas, mais diretas as relações de troca ou de investimento entre países. Aliás, é do meu tempo a concessão do Estatuto de Interesse Público às câmaras de comércio, exatamente porque, no âmbito da ligação entre a política de comunidades e a política de internacionalização da economia, de que veio depois a resultar o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, era nosso objetivo usar as câmaras de comércio cada vez mais como boas plataformas para incrementar as relações económicas entre Portugal e o país que a Câmara de Comércio, em que a Câmara de Comércio estivesse radicada.
Em relação à primeira pergunta, ela é mais difícil no sentido em que uma das coisas que caracteriza a cibercriminalidade, ou, digamos, pelo menos a ciberirregularidade, é justamente o seu caráter muito opaco. Muitas vezes as vagas são ocupadas a partir de computadores, a partir de fontes que não são diretamente identificáveis ou associáveis a pessoas singulares ou coletivas particulares. Estou certo, confiando como confio nas instituições, que se alguma vez algum consulado de Portugal pudesse ter identificado a pessoa em particular, singular ou coletiva, que tivesse cometido uma irregularidade ou um crime, não sei qual é a qualificação jurídica dessa natureza, certamente o teria denunciado às autoridades competentes. Quero dizer que, em relação ao Consulado-Geral de São Paulo, a minha confiança é muito grande. Porquê? Porque, na sequência do trabalho desenvolvido pelo Sr. Cônsul Paulo Lourenço, que foi objeto de melhorias nas quais interveio também a Inspeção-Geral, nós, quando digo nós, eu próprio e o Sr. Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tomamos uma decisão que nos pareceu muito justificada. E a decisão foi considerar os 4 consulados gerais que são equiparados às chefias de missão, que são os consulados em Macau, em Paris, no Rio de Janeiro e em São Paulo, como consulados que deviam ser cuja importância devia ser bem sublinhada. E uma das maneiras de sublinhar essa importância era nomear para cônsules diplomatas que já fossem embaixadores. E foi o que aconteceu em São Paulo. O Sr. Embaixador Paulo Nascimento, que terminou as suas funções como embaixador em Dakar, Senegal, foi nomeado a seguir para cônsul-geral em São Paulo, assim colocando um embaixador, um diplomata na categoria de embaixador, à frente de um consulado, que é uma das nossas missões ou representações mais importantes, designadamente no que diz respeito à dimensão económica e à dimensão da relação com as comunidades. Só mais uma questão, porque referiu que nesta formulação, enquanto lobbyista não, só para precisar a pergunta, se alguma vez detectou que houvesse por parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa alguma tentativa de agir enquanto facilitador de negócios, não no sentido diplomático, digamos assim, do termo, no âmbito das suas funções de Presidente da Câmara de Comércio, mas no sentido de um agente de cunhas, como popularmente é conhecida a expressão. Pois é essa a diferença, portanto, porque, quer dizer, quando eu visitei, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, sedes de grandes empresas multinacionais na Alemanha, nos Estados Unidos, em França e por aí fora, e um dos meus propósitos era, digamos assim, propagandear, comunicar a essas empresas as virtualidades do investimento em Portugal, pode dizer-se que eu estava a facilitar negócios em Portugal, mas não era facilitar no sentido de violar a lei ou usar mecanismos de cunha ou de favor. Não, estava a cumprir exatamente as minhas missões no âmbito da política externa. E, portanto, nesse sentido popular do termo, de facilitar irregularmente, não tenho nenhuma informação sobre qualquer irregularidade cometida na Câmara de Comércio de Portugal no Brasil, seja sob a presidência da pessoa em causa, seja noutras presidências. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Presidente. Penso que já nenhum grupo parlamentar quer avançar para a segunda ronda, de maneira que vamos terminar por aqui a nossa audição. Quero agradecer a presença do Sr. Presidente Augusto Santos Silva aqui hoje nesta comissão e ter disponibilizado a responder a todas as questões colocadas pelos senhores e senhoras deputadas. Dou por terminada a audição. Obrigado. Obrigado.